Olá a todos, eu sou o Christian e juntamente com a Liris, a Carolina, o Matheus e o Maicon, vamos falar sobre um tema de grande relevância no âmbito jurídico e social: a relação entre a responsabilidade civil e a liberdade de expressão. Aqui quem fala é a Carolina e nós gostaríamos de iniciar esse trabalho explicando a liberdade de expressão. Ela é um direito essencial nas democracias, mas acima de tudo, ela não é um direito absoluto. Ela deve respeitar a honra, imagem, dignidade e entra então a responsabilidade civil, que ela seria a reparação de danos causados por certos abusos. E o objetivo desse trabalho é entender como a responsabilidade civil pode limitar e proteger esses direitos. Também nós estamos lidando aqui com a questão de estudar essa aplicação da responsabilidade civil, limitando os abusos, seria a análise do conceito da liberdade de expressão no Brasil, identificar os direitos de personalidade afetados, como honra, imagem, e examinar também as jurisprudências e casos práticos é, desses dois temas. E entramos num problema, três, na verdade. O primeiro deles é até que ponto a liberdade de expressão ela pode ser exercida sem ferir os outros direitos, sem ferir o outro, e quais situações que acabam demandando essa vontade civil. E, por fim, como que o nosso STF, o judiciário brasileiro, ele lida, quais leis eles aplicam, quais, quais leis, quais decretos podem ser estabelecidos. Em primeiro, é importante reavaliar três coisas. É o equilíbrio, o primeiro estudo é equilíbrio entre direitos. O que não pode? Não pode violar direitos de honra, não pode violar direitos de imagem, de dignidade, e deve ser exercido com os limites razoável e proporcional. O segundo é critérios de avaliação. O primeiro é a veracidade. A informação é verdadeira? De onde está vindo essa informação? O segundo, com qual finalidade está sendo feito? Há interesse público? É um ataque pessoal? E, por fim, a proporção dele, que seria a manifestação, se ela é necessária, se ela é adequada, está atingindo esse objetivo. Então, isso seria as critérios de avaliação a respeito do processo. E acaba tendo também exceções. Tem dois tipos de exceções comuns em avaliação desses processos, que seriam quando envolve humor, crítica. Então, quando tem um caso de humor, então tem que ser bem estabelecido. Eles são protegidos, mas não podem exceder o limite daquilo que é aceitável. E o outro seria quando tem interesse público envolvido. Informações de interesse público, eles devem prevalecer, podem prevalecer, não infringindo os direitos, mas eles podem. Um caso de exposição não autorizada seria nas redes sociais, né, que acaba resultando em humilhação e pode levar à indenização por danos morais. Como que o STF hoje lida com isso? Né? Eles acabam tendo uma abordagem dos princípios da Constituição, que seria a dignidade da pessoa humana, que é o próprio artigo 1, e, e o artigo 5, que seria a proteção à honra, à imagem e à intimidade. Além disso, ele insiste em destacar que esse direito não é absoluto, mas tudo é variável dependendo do caso estabelecido. O Marco Civil da Internet é uma lei que foi estabelecida lá em 2014, que o STF ele condena responsáveis, né, por publicações ofensivas em redes sociais, na internet e assim, e, e acaba gerando apagamento de civilização dependendo do caso. Nessas situações onde a vítima foi alvo de humilhação, o conteúdo divulgado por sem autorização e, por fim, a plataforma ela não removeu o conteúdo. Então, acaba entrando em vigor essa lei do Marco Civil. Bom,
A responsabilidade civil é um mecanismo jurídico que busca reparar os danos causados por ações ou omissões de indivíduos. No Brasil, o Código Civil estabelece regras para sua aplicação, tanto na forma subjetiva, que exige a comprovação de culpa, quanto na forma objetiva, que dispensa essa necessidade. Exemplos disso incluem o artigo 932, que atribui responsabilidade a pais, tutores e empregados, e também o artigo 936, que trata de danos causados por animais. A principal finalidade da responsabilidade civil é restabelecer, sempre que possível, o estado anterior ao dano. Já a liberdade de expressão ela é garantida pela Constituição Federal no artigo 5º, que proíbe a censura prévia e assegura a manifestação de ideias. No entanto, a mesma Constituição impõe limites claros. A liberdade de expressão não pode ferir a honra, a privacidade ou a dignidade de outras pessoas. Além disso, o Marco Civil da Internet regula esse direito no ambiente digital, assim como a Carolina falou, garantindo então a proteção das opiniões, mas exigindo responsabilidade e respeito aos direitos de terceiros. Bom, trazendo aqui então alguns casos práticos sobre abuso de liberdade e responsabilidade civil. Vou começar apresentando então o caso do Jornal Extra e Atos e Fatos. Esse caso emblemático ilustra como a responsabilidade civil pode ser aplicada para limitar os abusos no exercício da liberdade de expressão. O 10º Juizado Civil e das Relações de Consumo de São Luís, no Maranhão, julgou uma ação movida por duas mulheres que sofreram danos à sua imagem e integridade moral. O processo resultou na condenação dos jornais Extra e Atos e Fatos, além de um homem identificado como João Pablo, ao pagamento de uma indenização, valor de R$10 mil, por danos morais. A decisão foi proferida pela juíza Lívia Aguiar, que analisou provas e depoimentos que mostraram que os réus ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. As autoras alegaram que seus nomes foram expostos em um grupo de WhatsApp do condomínio onde elas moravam, sendo acusadas injustamente de ameaçar João Pablo, que era um funcionário no local e estava afastado por problemas de saúde. E, para piorar, os jornais publicaram os nomes e até os números de telefone das autoras, o que trouxe sérios prejuízos à sua vida social e profissional. Os jornais, em sua defesa, afirmaram que apenas estavam exercendo seu direito à liberdade de expressão e pediram o arquivamento do processo. Já Juan Pablo alegou que não havia provas suficientes contra ele. A juíza destacou que, embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, ela não é absoluta. Citando precedentes do STF, afirmou que, quando esse direito é exercido de maneira abusiva, ele pode ser restringido para proteger outros direitos fundamentais, como, nesse caso, a honra e a dignidade da pessoa humana. Na decisão, a magistrada concluiu que os réus agiram com dolo eventual, ou seja, assumiram o risco de causar danos ao divulgar informações falsas e sem a devida cautela. Assim, a responsabilidade civil objetiva foi configurada e, considerando o vínculo direto entre as publicações e os danos morais sofridos pelas autoras. Esse caso reforça a importância de exercer a liberdade de expressão com responsabilidade, respeitando limites impostos pela proteção dos direitos de terceiros. Ele também evidencia o papel do judiciário na garantia do equilíbrio entre os direitos fundamentais. Interessante citar aqui também o caso do Christian Góes, o jornalista que
foi condenado por uma crônica fictícia, certo? E o caso do Porta dos Fundos, onde um especial de Natal foi censurado judicialmente, mas depois ele foi liberado pelo STF. É interessante também o caso P. Barretos, que é um debate entre a liberdade de opinião e a proteção de imagem. Todos esses exemplos eles mostram como o judiciário atua para equilibrar o exercício da liberdade com a proteção dos direitos fundamentais. Concluímos então que a liberdade de expressão é um direito indispensável à democracia, mas não pode ser exercida de forma absoluta. A responsabilidade civil desempenha um papel crucial nesse contexto, garantindo a reparação de abusos e o respeito aos direitos de terceiros. O desafio é estabelecer critérios claros e justos para que esse equilíbrio seja alcançado, protegendo tanto o debate público quanto a dignidade humana. Bom, só trazer uma reflexão aqui no final, então, que o exercício da liberdade exige responsabilidade. É um direito que se fortalece quando respeita os limites dos direitos alheios. Agradecemos, então, a atenção de todos e ficamos à disposição para perguntas ou comentários.